Salut, comment ça va? Eu sou seu professor de francês, o professor Sanon, e hoje, pessoal, eu vou te ensinar a falar os países em francês. Aujourd'hui, je vais t'enseigner les pays en français. Vamos lá? Allons-y. Pessoal, antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de pedir para aqueles que não estão inscritos ainda, se inscrevem no nosso canal no YouTube. E também siga-nós no Facebook e no Instagram. Beleza, pessoal? E agora, sem perder muito tempo, vamos iniciar. O primeiro país da lista é o Brasil. Em francês, falamos le Brésil. Le Brésil. Le Brésil. La France. La France. La France. A França. La France. Le Canada. Le Canada. Le Canada. Au Canada. Certo? Le Mexique. Le Mexique. Le Mexique. Au México. Tá? L'Argentine. 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 Argentina. Les États-Unis. Les États-Unis. Les États-Unis. Os Estados Unidos. Certo? La Bolívie. La Bolívie. La Bolívie. A Bolívia. L'Italie. 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 A Itália. La Belgique. La Belgique. La Belgique. A Bélgica. L'Espagne. 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 A Espanha. Certo? L'Australie. 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 A Austrália. La Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande. A Nova Zelândia. Beleza? La Chine. La Chine. La Chine. A China. Tá? Le Japon. Le Japon. Le Japon. O Japão. Certo? La Grèce. La Grèce. La Grèce. A Grécia. Certo? Le Luxembourg. Le Luxembourg. O Luxemburgo. Certo? La Turquie. La Turquie. La Turquie. A Turquia. Certo? L'Équateur. L'Équateur. O Equador. Le Pérou. Le Pérou. O Peru. Certo? Tá? Le Congo. Le Congo. O Congo. Certo? Le Portugal. Le Portugal. O Portugal. Certo? L'Allemagne. L'Allemagne. A Alemanha. La Russie. La Russie. A Rússia. Certo? La Thaïlande. La Thaïlande. A Tailândia. Certo? L'Angleterre. L'Angleterre. A Inglaterra. Certo? La Tunisie. La Tunisie. A Tunísia. Certo? L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. A Arábia Saudita. Certo? La Hollande. La Hollande. La Hollande. A Holanda. Certo? La Finlande. La Finlande. A Finlândia. Certo? L'Islande. 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 A Islândia. Certo? Le Venezuela. Le Venezuela. A Venezuela. Então, pessoal, alguns países têm como nome oficial República tal. Por exemplo, La République Française. La République
a República, la République française, a República Francesa. La République d'Haïti, la République d'Haïti, a República do Haiti. La République dominicaine, la République dominicaine, a República Dominicana. Então, pessoal, para você falar eu vou em tal países, por exemplo, eu vou na França, tá? Você deve falar je vais. Je vais significa eu vou, je vais. Agora, em português, você fala na para um país feminino, certo? Eu vou na França, por exemplo. Em francês, eu falo je vais. Para fazer o na, eu falo en. Je vais en France, por exemplo, na França, certo? Je vais en Argentine. Argentina começa com A, um vogal. Também você tem que usar. Mesmo se for masculino o país ou feminino, você tem que usar en também. Je vais en France, eu vou na França. Je vais en Argentine, eu vou na Argentina. E agora, quando o país é masculino, em português nós falamos eu vou no Brasil, eu vou no Brasil, certo? Você faz o no, né? Certo? Então, em francês você fala je vais au, A-U, que a pronúncia é O, que faz o no. Je vais au Brésil, eu vou no Brasil. Je vais au Mexique, eu vou no México, certo? E agora, quando o país é no plural, por exemplo, os Estados Unidos, eu falo je vais aux États-Unis. Je vais aux États-Unis. Eu vou nos Estados Unidos, certo? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, deixa seu like e também não esqueça de praticar, certo? Se você tiver alguma dúvida, perguntas, deixa aí nos comentários que eu vou ajudar vocês, beleza? Merci beaucoup. Até a nossa próxima aula. Au revoir. Até mais.